Graça e paz, irmãos, irmãs e amigos. Estamos começando mais uma live Gotas de Orvalho e queremos abraçar a todos quantos estão chegando, os que vão chegar, os que já estão conosco. Nós abraçamos a todos e celebramos ao Senhor por causa da sua misericórdia e bondade. A live Gotas de Orvalho está começando agora. Iremos estar com você durante alguns minutos, celebrando ao Senhor e bendizendo o seu nome, adorando e engrandecendo aquele que nos faz viver na dependência do seu Espírito Santo. E também estaremos orando no final da live. Nós teremos o momento da oração, quando apresentaremos os nossos irmãos e irmãs e amigos diante do altar de Deus. Gotas de Orvalho está começando agora. E vamos à nossa meditação, à nossa reflexão, que é o momento da ministração da palavra do Senhor para o nosso coração. E o tema geral você já sabe, deve lembrar, a fé que foi entregue aos santos. É o tema geral da nossa live. Isso já faz um bom tempo, aproximadamente um ano, nos aproximamos de um ano que estamos aqui apresentando essa live e estamos aqui também nos apresentando o assunto sobre homens e mulheres de Deus que deram exemplos ricos e que podemos usá-los como referencial, como testemunho daquilo que equilibra o nosso coração, a nossa vida e a nossa caminhada. Deus seja louvado por tudo quanto Ele tem feito por nós e através de nós. E esses exemplos que a gente colhe da história de cada homem, de cada mulher que recebeu a fé para viver uma vida de bênçãos, esses homens e mulheres, na verdade, transmitiram ricos ensinamentos que enobrecem a nossa fé. E, portanto, a gente deve procurar saber coisas importantes, detalhes importantes na vida desses homens e mulheres, para que também a nossa vida seja enriquecida e nós tenhamos também a oportunidade de deixar para as gerações futuras, porque bem que elas precisam, um legado digno de imitação, um legado digno de orientação. E nós estamos vendo a vida de José do Egito, que agora, na altura dos acontecimentos, ele começou a despontar e a sua situação começou a mudar. Depois de tanto tempo, de tanta luta, de tanto devaneio, de tantos problemas, de tantas dificuldades, José agora
conseguiu mudar, por causa da majestade de Deus e da sua bondade, a sua vida começa a mudar. Ele saiu do cárcere para estar diante de Faraó, e diante de Faraó ele teve a sua sorte, por assim dizer, a sua sorte, a sua história, a sua vida mudada. E Faraó lhe coloca como o mais alto mandatário daquela nação. Era apenas o segundo depois de Faraó, e nada na terra do Egito aconteceria sem consultarem a José. Todas as coisas que ali tivessem acontecimento seria do conhecimento de José. E ao constituí-lo como governador do Egito, Faraó mudou também o nome de José. Você nota que no versículo 45 do capítulo 41 a gente lê: e Faraó chamou José de Zefanate Peneia. E os tradutores têm muitos nomes para dar como interpretação a esse nome de José. O nome Zafanate Peneia, que foi dado a José, pode ser derivado dos radicais hebraicos e significa ocultar, estimar ou armazenar. Assim, Zefanat Peneia, o nome egípcio de José, pode ser traduzido como aquele que explica coisas ocultas. Faraó não esqueceu do seu sonho e muito menos da sua interpretação. E como a interpretação foi feita através de José, ele achou, entendeu que era o caso de colocar o nome de aquele que explica coisas ocultas. E então vai o nome de Zafanate Peneia. Ele deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. Depois a gente pode também ver alguns detalhes nessa questão da esposa de José, que era egípcia e era filha de um sacerdote, e certamente era pagã, era uma mulher pagã. Mas a sua história é realmente muito bonita e muito ajudou a José na tarefa que ele tinha de governar todo o Egito. A construção da família e a condução espiritual dos filhos, tudo isso indicam que a Zenate auxiliou em muito a vida, a tarefa que José desempenhou no Egito. É a questão da esposa que é o ideal para alguém que está investido em alguma atividade, e o sucesso dessa atividade, desse trabalho, vai depender muito da constituição da sua família. Apesar de ser uma mulher pagã, filha de um sacerdote pagão,
E aí é onde está a importância. A vida de José, o seu testemunho, o seu zelo, o seu temor a Deus, quebrou todas as diferenças religiosas que a mulher possuía e ela transformou-se numa autêntica adoradora de Jeová, o Deus de José, o Deus soberano, aquele que é Senhor da nossa vida. E aí a gente nota três coisas bastante interessantes que a gente deve notar. O nome de José, que foi mudado para Zefanate Peneia, e que quer dizer, tem o significado de aquele que explica coisas ocultas, e esse é um detalhe interessante em toda essa história. Aquele que explica coisas ocultas. E lá estava José dando esse testemunho em nome do Senhor, porque ele repetia constantemente: ao Senhor pertence a explicação, a interpretação das coisas ocultas. Outra coisa que a gente deve notar é o casamento, a constituição da família de José, que mais tarde manifesta-se como uma das famílias mais equilibradas na terra do Egito. E a terceira coisa que a gente deve notar é que a esposa, Asenate, a esposa de José, apesar de pagã, filha de sacerdote, mas descobre que o Deus que o marido confessava era o Deus soberano. O seu pai era sacerdote de On e vivia para exercer esse sacerdócio. Mas a vida de testemunho de José foi tão convincente que ela resolveu também adorar o Senhor Jeová, o Deus de Israel, mais tarde o Deus de Israel, e o Israel que a gente já teve a oportunidade de ver isso, que foi o próprio Jacó, pai de José, a quem o Senhor lhe deu o nome de Israel, desde a travessia do Vale de Jaboque, e agora José manifesta que esse Deus de Israel, agora aí manifesto pelo seu pai, que transformou-se naquele homem de confiança e da manifestação mais digna naquela região do Deus soberano. Então o Deus de Israel foi o Deus a quem Asenate resolveu adotar como o seu Deus, o Senhor da sua vida. Então vamos aprender com esses detalhes importantes na vida, que nos servem de alento, de orientação, que nos servem de alegria e de gratidão ao Senhor. Aqueles que peregrinam neste mundo e que buscam uma pátria, e como diz a Escritura na carta aos Hebreus, agora não uma pátria aqui no mundo, mas uma pátria celestial. Nós que estamos vivendo como esses peregrinos, como recebemos a fé que foi entregue aos santos, como adotamos a nossa condição de homens e mulheres mortais que padecem, que lutam, que
que enfrentam tribulações, que enfrentam dificuldades. Vamos, portanto, valorizar aquilo que o Senhor nos deu. E para encerrar a nossa reflexão nesta manhã de terça-feira, nós vamos observar o tempo em relação a José. No versículo 46 do capítulo 41, a gente lê: José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. 30 anos ele tinha agora. Ele saiu de casa aos 17 anos. Vocês recordam disso? Vocês se lembram disso? E agora, 13 anos depois, é que, digamos assim, ele recebeu a sua bênção. Bênção que ele não procurou. Ele manteve-se como um servo de Deus em qualquer situação. Ele se manteve firme, a sua fé sempre pronta e definida, mesmo nas situações mais críticas, que acreditamos foi aquela de passar aquele tempo todo no cárcere sem ter cometido nenhum pecado. E isso é muito constrangedor e humilhante. E a verdade é que quando a pessoa está presa porque cometeu um delito, um crime, aí vai lá que seja alguém ainda justifica isso. Mas o sujeito está lá preso como os demais condenados, está lá misturado com eles, e isso sem ter cometido nenhum crime. Aí dói na alma. E ele passou muito tempo lá, passou bastante tempo naquele cárcere. Mas Deus o tirou de lá e o colocou como governador de toda a terra do Egito. E a gente, a partir de amanhã, vai começar a ver os novos lances na vida de José, a nova história, a história de tribulações, de vexames, de angústias em grandes proporções, terminou aí, terminou nesse texto que a gente leu. Daí para frente, a gente vai conhecer o José governador trabalhando e juntando o cereal de todo o Egito para preservar a vida de todo o povo que haveria de procurar o Egito para conseguir a semente para a sua sobrevivência. É Deus no controle das coisas, do movimento. É Deus levando, e a gente, todos os dias, a gente avisa a quem tem promessa de Deus: não se preocupe, não se preocupe. Você precisa ter só uma convicção: que tem promessa de Deus. O resto fica com Deus. Porque se você tem promessa de Deus, você vai conquistar o que você está esperando, o que Deus lhe prometeu. Uma coisa é certa: ele não falha, ele não muda. Agora, se você tem um desejo seu e atribui isso como promessa de Deus, aí é um equívoco muito grande, porque Deus não se responsabiliza por coisas desse tipo. Deus não se responsabiliza, mas não se responsabiliza mesmo.
ele se responsabiliza pelas suas promessas. Ele cumpre todas elas. E você vai ver durante toda a história da humanidade, toda a história de Israel, que a gente começou aqui com Abraão, Deus cumprindo as suas promessas sem faltar uma. Então não vai faltar com você também. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele prometeu, ele cumprirá. Não tem problema. Mas o tempo está passando. Foi assim também com José. Quanto tempo? 13 anos depois que saiu de casa para fazer uma visita aos seus irmãos. E agora, com 30 anos, se proclamava José governador do Egito. E os sonhos que ele teve no começo da sua infância e adentraram pela sua adolescência e juventude, estavam se cumprindo agora. José, governador do Egito. E mais tarde a gente vai ver radicalmente as coisas acontecendo do jeito que José sonhou. Literalmente, os irmãos se prostrando diante dele. Porque a questão não era os irmãos se prostrarem porque tentaram o mal contra ele, agora tem que reconhecer. A questão é que Deus é Deus e faz as coisas como lhe apraz. Então, muita calma, tranquilidade, não precisa falar mal de ninguém, não precisa arranhar as costas de ninguém, não precisa tentar tirar ninguém do lugar que você imagina que é seu, ou que Deus prometeu a você. Se ele prometeu, esteja tranquilo, ele cumprirá. Vamos orar? Vamos buscar a presença de Deus e antes de orar eu peço, compartilhe essa live. Temos aqui então o nome dos irmãos e irmãs que estiveram conosco na live de ontem. Arineide Freire, Maria Leide. A Arineide Freire é lá do assentamento Milagres. Maria Leide aqui da cidade. Fátima Amorim também. Toninha Duarte aqui de Apodi. Janaína Fernandes de Sororoca. Jacilene Noronha também aqui de Apodi. Raimunda Marinho do Rio Novo. Vânia Lúcia, Edith Florencio, Ana Célia, todas de Apodi. Maria Rebouças, de Santa Cruz, Diana Holanda, do Encanto, Jailda Fernandes, de Severiano Melo, presbítero Françoeldo Oliveira, do Carpina, presbítero Ginaldo Andrade, Vanúzia Lopes, Maria Valdete, todos aqui do Apodi, presbítero Genilson Paiva, de Santa Cruz, Ju Lopes Xavier, Luan Jackson, aí de onde é Luan Jackson? Natal. Maria de Lourdes Fernandes, em Sororoca, Lindinalva Marroca, em Angicos, Alzineide Ercina, em Sororoca, pastor Arthur Batista, em Apodi, presbítero Ednilson Diógenes, aí em Mossoró. Deus abençoe o nosso irmão, Deus abençoe. E Deusa Lima é a esposa do Ednilson, também em Mossoró. Maria das Dores Costa, aqui em Apodi. Celineide Fernandes, Sororoca. Gilza Maria, a ele Serrinha dos Pintos, aqui no Rio Grande do Norte. Arivanilza Germano, a irmã Arivanilza, a família, o esposo, aí em Visconde do Rio Branco,
em Minas Gerais, acompanhando a nossa live. Carminha Alves, Maria Feitosa, não é Carminha, é Camila, desculpa. Camila Alves, Maria Feitosa, Maria das Dores, Saúde Lopes, Keila Cimeia, todas aqui de Apodi. Paulo Costa, também Apodi. Ilka Alves, em Sororoca. Rita Daniel, em Aroeira d'Água, no município de Tabuleiro do Norte, no Ceará. Tá bem assim? Vamos então orar, vamos buscar a presença de Deus e agradecê-lo em oração durante esses momentos, pois Ele é fiel e atenta quando clamamos para a glória do seu nome. Levante assim a sua mão. Senhor, nós te bendizemos, nós te agradecemos e louvamos a tua santidade. Queremos bendizer-te por quanto tu és fiel. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada amigo que agora está conosco diante do altar de Deus, clamando, buscando, celebrando, glorificando, enchendo o coração de esperança, de alegria, por quanto o Senhor é fiel. Abençoe os nossos irmãos e irmãs, onde quer que estejam os nossos amigos, concede a tua bênção, a tua misericórdia, renovando, abençoando, guardando e através do teu nome sejam renovados a cada instante para que te sirvam com alegria. Meu Deus dos céus, repreende todo mal, todo incômodo, toda enfermidade, toda doença. Espírito Santo de Deus, que o teu povo seja guardado e abençoado por causa da tua bondade eterna. Estende as tuas mãos, tu és o Senhor e em ti está a nossa esperança. Temos os olhos postos no Senhor, de onde vem o nosso socorro, o Senhor que fez os céus e a terra. Abençoa, Senhor, toca em cada coração a tua igreja que se movimenta, que anuncia e que conquista a cada dia uma vitória para a tua glória e para o teu louvor. Abençoe o teu povo que continua firme, sem se demover nem para a direita nem para a esquerda, mas que espera pacientemente no cumprimento de todas as promessas feitas àqueles que confiam no teu nome e na tua bondade. Abençoa, enche-nos a tua graça, renova o nosso coração, ensina-nos a estar diante do teu altar. Nós te pedimos, te agradecemos, te bendizemos e te louvamos, porquanto o Senhor ouve quando clamamos. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Deus abençoe. Um abraço a todos. Abraçamos a todos no nome de Jesus. E lembre-se que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É desse jeito.